Olá, alunos! Mais uma vez estamos juntos para ajudar aqueles que querem a felicidade sentimental. Hoje vamos falar de um assunto bem sério e, infelizmente, nada incomum. Daqui a pouco você vai ver a matéria O Viver de Aparência. Você vai conhecer também histórias de pessoas que superaram os traumas, os medos, os complexos, pessoas que estavam totalmente desacreditadas do amor da vida sentimental, mas encontraram o caminho da felicidade. E já que a Escola do Amor Responde, você pode enviar as suas perguntas, escoladoamorresponde.com, e dentro do possível nós estaremos ajudando a todos. Eu, a Dani e também a Bianca, que sempre nos faz companhia. Olá! Vamos então ver essa matéria, O Viver de Aparência. Demonstrar alegria quando ela não existe, sorrir apenas quando há alguém por perto, mentir para se encaixar na sociedade. Essas são algumas características de quem vive de aparência. Será que existem muitas pessoas nessa situação? É o que nós vamos descobrir agora. Para você, o que é viver de aparência? Fingir estar bem quando não tá. A gente finge que tá bem o tempo inteiro e por dentro a gente está se destruindo. E por dentro a gente pode estar morrendo de depressão, mas pro mundo a gente não mostra nada, a gente não desabafa com ninguém, a gente vive de aparência para fingir que as coisas estão indo bem. Você mostrar para os outros uma realidade que não é sua. O que é viver de aparência para você? Viver de aparência é viver segundo aquilo que você vai agradar o outro, né? Não a si mesmo. Você conhece alguém que vive de aparência? Quase todo mundo. Quase todo mundo que eu conheço vive de aparência. A gente conhece bastante gente, né? Às vezes uns por obrigação, outros por não ter tido outra oportunidade, né? As pessoas hoje em dia vivem disso, entendeu? Para se autoafirmar que eu posso, eu tenho e eu sou feliz. Só que na verdade a gente não é feliz o tempo todo. Nossa, a grande maioria, com certeza. Eu já vi muitos. Mostra uma coisa no Facebook, nas redes sociais e você vê o casal pessoalmente, é só briga e tal. Então, assim, é uma coisa bem chata, porque aí acaba, daí a pessoa pensa, nossa, mas estava tão bem, acabou por quê? E daí a pessoa fala mal da outra e tal, e fica aquele bafafá. Por que você acha que as pessoas se submetem a fazer isso? Olha, por causa do status, né, da cobrança da sociedade, todos cobram, né? Às vezes você não tá mais gostando da pessoa, você tem que, às vezes, participar de algum evento de família e você tá com a pessoa, só que naquele momento você não pode dar um basta, né? Para se igualar a um patamar da sociedade, né, para estar dentro de um padrão de sociedade. E para encantar os outros, para chamar a atenção, ela se passa por uma outra pessoa. Você já viveu um relacionamento de aparência? Sim, já vivi um relacionamento de aparência. Como que foi? Frustrante no final. No começo eu estava sustentando, depois não deu para sustentar. Eu acredito que todo mundo já tenha feito alguma coisa para agradar alguém, de uma forma que não é. Então, a pessoa, ela opta por um relacionamento de aparência por vários motivos. Pela posição que ela ocupa, ela quer manter a boa imagem para com a família, ela se sente envergonhada do que as pessoas irão pensar em descobrir que ela não vive bem. Muita gente acaba forçando um relacionamento, ela apresenta uma coisa que ela não é, só que interiormente, ou quando você está sozinho, não tem como você esconder. Essa é a realidade. São pessoas que não choram na frente dos outros, mas ela tem chorado às ocultas, ela tem chorado por dentro. O relacionamento de aparência, ele faz muitas pessoas viverem desacreditadas no amor, porque quando uma pessoa próxima a você, ela sabe que você tem um relacionamento de aparência, vamos dar o exemplo dos filhos. Então os filhos, eles percebem que o pai e a mãe se relacionam apenas de aparência. E isso gera um certo trauma, porque a criança pode pensar o seguinte, poxa, eu nunca quero me casar. Para me relacionar como os meus pais se relacionam, jamais. E isso é muito frustrante. Viver de aparência no relacionamento
para apresentar aos outros o que você não é, ou seus familiares, parentes, amigos, é uma coisa que só muda quando a pessoa está disposta a recomeçar e encarar realmente a realidade como ela é. E você tocou num assunto muito importante e que as pessoas ignoram. Elas pensam que estar num relacionamento de aparência é problema dela. Se ela quer passar uma imagem de um bom casamento, então tudo bem. Ela é a vida dela. Só que ela se esquece dos filhos. Ela se esquece do exemplo que ela está dando. Se ela quer, se ela se sujeita a viver infeliz e se contenta que os outros de fora pensem que tudo bem, ok. Mas e o que ela está fazendo com seus filhos? Bagagem essa que eles vão levar para o resto da vida. Você já parou para pensar que você pode estar, como o Márcio disse, provocando um trauma nesses filhos? Colocando neles o medo do amanhã, o medo de um relacionamento, colocando neles uma defesa contra um relacionamento sério, porque se dentro de casa, no lar que eles foram gerados, não existe cumplicidade, não existe amor, não existe felicidade, aonde eles vão encontrar é o que eles se perguntam. E aonde isso vai te levar? Chega um momento em que a pessoa não suporta mais. Chega um momento em que uma coisinha de nada se torna a última gota, o que faz transbordar. Nós vamos mostrar aqui vários casos. Eu acredito que você, em um deles, deva se deparar com a sua história, com aquilo que você está vivendo. E da mesma forma que essas pessoas foram ajudadas, você também será, eu não tenho dúvida quanto a isso, tá? Se você quiser, você pode ligar também, nós temos um número que volta e meia aparece na tua tela, 3573-3535, e deixar ali a sua dúvida, a sua pergunta, e nós estaremos ajudando a todos. E vamos agora conhecer a pergunta de uma amiga. Há pouco tempo conheci um rapaz. Hoje são 2 meses que nos conhecemos. Ele gosta muito de mim, muito mesmo. Porém, eu só vejo ele como um amigo, um irmão. Ele não me atrai fisicamente, não combina com o meu estilo e é gordinho. Sempre quando estamos juntos, tenho vontade de me afastar. Não sei que atitude tomar. É a pergunta de uma amiga, de uma pessoa anônima. Veja só. Ele se aproxima de você e ele tem gostado de você porque você tem dado essa liberdade a ele. Se você não gosta dele, então você não deveria alimentá-lo com atitudes, com gestos, trazer a ele esperança. A verdade é que ele só passou a gostar de você porque você deu abertura, sem sombra de dúvida. E quanto mais o tempo vai passando, mais a pessoa vai ficando iludida com a situação. Apesar que você citou gordinho, mas os gordinhos estão em alta. Você vê a música aí fazendo sucesso dos gordinhos, né? Então você deveria, se você está percebendo que ele está levando para outro lado, você considera como uma amizade, mas ele não, você deveria se posicionar. Você deveria ser uma pessoa aberta, expor para ele, mostrar que de fato o seu relacionamento com ele não passa de uma amizade e que ele não deve alimentar absolutamente nada. E se necessário for para ajudá-lo, se afasta. Se for necessário para o bem dele, é melhor se afastar. E aí você vai estar ajudando e fazendo o bem. Melhor você agir assim do que você ficar empurrando com a barriga e achar que depois você vai conseguir sair dessa situação, porque um homem apaixonado é terrível. Você pode observar nos casos que nós temos aí, de casos policiais, jornalísticos, que quando um homem ele está apaixonado por uma mulher e ele não sabe o que fazer, ele parte para a violência, ele agride, ele mata. A gente está cansado de ver casos assim. Por quê? Porque ele não suportou a rejeição, ele não soube como lidar com a rejeição
E a única maneira que ele viu é virar um homem violento. Então nós temos inúmeros casos assim. Ora, você não deveria deixar chegar a esse ponto. Então deve se posicionar, saber dividir as coisas, colocar isso para ele e também mudar as suas atitudes, porque a mulher contribui. Você sabe que tem mulheres, eu não sei se seja o seu caso, mas falando com os nossos alunos de modo geral, tem mulheres que ela facilita, ela sabe que aquele homem está gostando dela, arrastando asa para ela, e ela se sente bem com isso. Então ela dá abertura, ela tem gestos, ela tem atitude, ela usa palavras de extremo carinho e vai iludindo aquele homem, vai iludindo aquela pessoa, e depois, na hora H, ela diz que não gosta, que não quer saber, só que daí já é tarde demais. Tá? Então, se posicione em relação a isso para evitar problemas futuros. Essa é a minha dica para vocês. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Você disse tudo. A sinceridade é que vai fazer a diferença aí. Vamos então à próxima pergunta. Aliás, essa próxima pergunta que nós vamos ver, eu gostaria, todas as pessoas que estão nos escrevendo ou ligando ou deixando, enfim, a sua dúvida, nem sempre dá para nós esclarecermos de todos aqui, tá? Mas dentro do possível nós vamos falando. Agora, não é porque nós não lemos aqui a sua pergunta ou ainda não orientamos você que você tem que ficar esperando. A mudança começa com a sua iniciativa. Vamos conhecer a pergunta da Valdineia. Meu relacionamento está fadado ao fracasso. Ele não quer casar. Traz uma série de traumas de relacionamentos anteriores. São 4 anos de relacionamento conturbado. Sinto amor por ele e sei que ele me ama muito também. Então tá aí a Valdineia para saber o que fazer, Bianca. Bom, a princípio ela mesma já está dizendo que está fadada ao fracasso. Então, o primeiro passo é Valdineia. O primeiro passo para a mudança de um relacionamento é você acreditar nessa mudança. Mas você mesmo já determinou, está fadado ao fracasso. Então, o princípio de tudo é você mudar esse conceito que você tem, é muito importante. Porque às vezes, até para nós, aqui a gente recebe casos que a gente pensa, uau, esse tá difícil. Mas no fundo a gente sabe que tem solução mesmo estando extremamente difícil, né? Mas no seu caso, você já está batendo martelo. Então, assim, o que a gente vai dizer para você se você já está dizendo que está fadado ao fracasso? O meu conselho para você, o meu particularmente, trate a sua fé. Você tem que voltar a acreditar, porque mesmo se não for nesse relacionamento, em outros você vai precisar da sua fé. Porque sem a fé nada anda, Dani. Ninguém investe naquilo que não acredita, não é verdade? Se você realmente não acredita que pode ir em frente, então você está perdendo tempo. Agora, se você vê aí possibilidades, se você quer dar continuidade a esse relacionamento e você enxerga um problema, então você vai lutar para resolver esse problema. Ele tem traumas, ele é fechado, ele é magoado, não sei o que acontece. Você sabe e você, através da fé, encontrará ferramentas para ajudá-lo a vencer isso. Mas você só vai fazer isso se realmente você acreditar que vale a pena. Eu quero agora colocar a história do Cleiton e da Priscila, que nós ajudamos na aula presencial. Como é seu nome? Cleiton. Priscila. Como é que era a história de você? Então, bispo, nós nos casamos muito cedo. Eu tinha 17 para 18 anos e ele 19. Então, nos casamos imaturos, continuamos tentando levar o casamento. E aí, quando nasceu meu filho, nós começamos os problemas. Começamos a ter vários problemas. Ele começava a discutir muito comigo, começaram as brigas. Eu preparava a janta para ele e ele não jantava, ele saía com os amigos. E eu ficava com meu filho em casa sozinha. E aí, isso foi durante alguns anos, e aí eu perguntava para ele, como que você está? E a gente conversava, eu tentava uma conversa e ele vinha com agressões verbais. Eram vários palavrões, eram várias discussões. E aquilo vai machucando a mulher. A mulher ela é sensível e aquilo vai machucando, vai esfriando o relacionamento.
E aí ele só queria saber dos amigos. Ele saía à tarde, voltava no outro dia de manhã, muitas vezes com cheiro de bebida. Ele só queria saber realmente dos amigos. A família não existia mais para ele. Ele estava ali, mas ele não estava inteiro. E aí foi quando, depois de tanto tentar, não sabia mais como resolver esse problema, eu decidi me separar dele. E nós ficamos durante 1 ano separados. E aí, realmente, ele teve o fundo de poço, porque ele se envolveu com más companhias, ele continuou vivendo uma vida desregrada, e eu continuei vivendo minha vida com meu filho. E eu não podia sair, porque se eu saísse, ele descobrisse que eu havia saído, ele ficava nervoso. Teve um dia que ele perseguiu o meu carro. Ele não queria que eu vivesse a minha vida. Ele podia viver a vida dele, mas eu não. E aí eu tomei a decisão de me divorciar. Quando eu tomei a decisão de me divorciar, eu recebi o convite para participar do tratamento. E eu já tinha tentado de tudo. Na verdade, eu queria ser feliz. Eu não queria nem voltar com ele. Eu queria que Deus me fizesse uma pessoa feliz. E aí eu comecei a participar do tratamento e eu comecei a entender que eu também tinha que mudar em algumas atitudes, e eu comecei a mudar. E aí, dali para frente, Deus começou a trabalhar. E aí ele começou a se aproximar de mim de novo, e aí eu comecei a explicar para ele, disse sobre o tratamento. Aí, no início, ele não queria vir, mas aí Deus foi trabalhando e ele veio ao tratamento e comecei a ouvir o Senhor falar, começou a mudar também. Então, assim, comparando o que nós vivíamos antes do que nós começamos a viver, porque nós voltamos a ter uma amizade. E aí, dessa amizade, Deus foi trabalhando até haver reconciliação. E hoje o casamento é outro, o relacionamento mudou. Bem diferente do que era antes. Hoje eu procuro entender mais ela, até porque quem fez o errado antes foi eu, né? Aí eu procuro ter, sei lá, cabeça no momento das decisões, tal, perguntar para ela, amor, é isso mesmo, tal, vamos fazer. Existe uma comunhão entre os dois? Sim, hoje existe. Hoje nós conversamos, hoje existe o diálogo, antes não existia. Se eu perguntasse para ele antes, se eu falasse, vamos viajar? Não, porque a prioridade era os amigos, então ele não aceitava. Eu não podia me programar para nada, eu não tinha vida com ele de casal. Quer dizer, a sua perseverança, a sua intercessão aqui trouxe o resultado. Trouxe, bispo, e é realmente na perseverança. Não é fácil, porque muitas vezes a gente acha não vai acontecer. Para o meu caso, não tem mais jeito. Para o que eu estou passando, é só eu que estou passando, e é muito triste, e não tem jeito. O jeito é eu me separar e eu viver minha vida. Mas tem jeito, bispo. Tanto é que vocês estão juntos. Estamos juntos, felizes, graças a Deus. Deus abençoe os dois, mais e mais. Como você viu no caso do Cleiton e da Priscila, só houve solução porque houve uma busca. Os problemas não permitem que tomemos outra atitude que não seja lutar. Enquanto você ficar prostrado, enquanto você ficar chorando, desanimado, nada muda. A pergunta que eu faço para você, o que você tem feito para resolver o problema que você está vivendo? Você sofreu a traição, a decepção, você perdeu no amor, você está infeliz, você está andando para trás a cada dia que passa. E a pergunta principal, o que você tem feito para mudar isso, honestamente? Ah, eu tenho esperado, esse é o seu problema. Ah, mas eu estou confiando em quem? As pessoas que você acreditou que iriam lhe ajudar, na hora da dificuldade, na hora do aperto, foram as primeiras a lhe abandonar. Você está só, você não tem saída. A solução está na fé. Essa arma que você possui, que coloca a sua vida para frente, que restaura, muda, abre os seus caminhos, faz você chegar aonde você quer. E dentro da aula presencial, nós temos falado sobre isso. Nós temos a palestra onde orientamos os casais? Sim, temos. Dos solteiros, dos noivos, dos separados, temos. Mas não adianta nada você saber o que precisa fazer e não fazer.
Aqui no programa, nós procuramos dar a você um paliativo, procuramos mostrar para você, citar dicas do que você tem que fazer para colocar a sua vida para frente e ser feliz. Aí eu pergunto, o que adianta? Você acompanha sempre a Escola do Amor Responde, você já ouviu 1 milhão de dicas, mas o que você precisa fazer, até hoje você não fez. Quer vir à aula presencial, quer buscar ajuda, que sozinha você não vai conseguir. Isso é muito importante. Então eu quero colocar agora o que nós fazemos na aula presencial. Você vai ver os momentos especiais que nós temos, resumido. E eu tenho certeza que o que você vai assistir agora vai despertar em você o desejo e a vontade de crescer. Se você realmente quer crescer no amor, se você realmente quer realizar o sonho sentimental, então faça o que dezenas, centenas, milhares de pessoas têm feito na quinta-feira. Milhares de pessoas que acreditam no poder sobrenatural do Templo de Salomão. Sempre que eu venho a São Paulo, eu frequento as palestras do tratamento. Sou de Ponta Grossa, no Paraná. Muitas vezes até duvidam desse poder, mas comprovam que aqui a mudança realmente acontece. No começo a gente duvidava, mas a gente veio, que a gente chegou, a gente falava que era a última porta, né? E a gente veio para esse tratamento e graças a Deus mudou. São as situações difíceis que levam a acreditar que não há mais solução. Quando eu cheguei ao tratamento, eu estava divorciada, fui casada durante 25 anos e para mim começar a fazer esse tratamento foi muito difícil. Eu tinha um complexo muito grande, assim, porque a palavra divorciada para mim soava assim como um palavrão. Então eu tinha muita vergonha de vir ao tratamento. Porque eu pensava assim, mas eu era casada, agora eu sou divorciada, o que as pessoas vão pensar? Eu tinha uma vergonha muito grande, então, porque eu fui traída e eu me sentia culpada, como se eu o tivesse traído. Um vazio, praticamente, dentro da gente, e a gente procurava preencher esse vazio. Foi, no entanto, que eu peguei uma arma em casa que ele tinha e ali eu quis dar o ponto final, tanto em mim quanto nele. A gente enfrentou bastante problema no casamento, no começo, muitos ciúmes, muita briga, a gente não entrava em concordância, não concordava com nada que ele falava e nem ele concordava comigo. Qualquer coisinha que acontecia, eu achava que ele tinha uma amante, que ele tinha alguém fora do casamento. Mas às quintas-feiras você tem a chance de fazer diferente e mudar aquilo que mais te aflige. Frequentando as palestras, fazendo esse tratamento todas as quintas-feiras, eu consegui me libertar dos traumas do passado. Eu tinha um complexo de inferioridade muito grande, porque eu pensava assim, quando eu me divorciei eu estava com 43 anos. Eu pensava assim, puxa, mas para mim não vai ter como eu recomeçar. Porque eu já estou velha demais, eu me achava muito velha, eu me achava feia, então o tratamento fez com que eu superasse, foi uma superação. Mesmo eu ainda estando sozinha, hoje em dia assim, eu já consegui recomeçar, porque eu recomecei por dentro. Dentro de mim eu sou uma nova pessoa. Quando você alcança a cura interior e você corre atrás, você se esforça, então Deus paulatinamente vai mudando cada área da sua vida. Ensinamentos para pôr em prática todos os dias. A nossa união, a gente viveu um para o outro. Foi onde que a gente começou a aprender a mudar, tudo mudando dentro de casa. Nosso casamento, tudo, mudou tudo. A gente começou a exercitar a fé, né? E a gente foi mudando, assim, parece que foi automático, sabe? A gente já foi, não tinha mais ciúmes tem, né? Mas não é aquele ciúmes doentio que tinha. As brigas cessaram, a agressão não houve mais, não tem agressão. E hoje a gente é uma família feliz. Todas as mágoas do passado são deixadas para trás. O tratamento fez com que eu me perdoasse totalmente, perdoasse meu ex-marido, não o quero de volta, mas eu tinha que perdoar. E esse perdão para mim me libertou. Mudanças de dentro para fora. É dessa forma que aquilo que você mais deseja será conquistado. Significa tudo, porque mudou tudo, né? Mudou não só o casamento, mudou a vida toda, né? É algo assim glorioso, que somente esse tratamento pode me proporcionar, essa nova vida. Porque hoje eu me sinto assim totalmente restaurada.
Eu me sinto completa por dentro e pronta para recomeçar, pronta para fazer uma pessoa feliz. Venha nesta quinta, às 8 horas da noite, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Se você quiser, a aula presencial acontece nesta quinta-feira, às 8 da noite, como você viu, na Celso Garcia, no número 605, Zona Leste de São Paulo. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra, com textos para casais e solteiros. Renato e Cris combinam a poderosa escritura bíblica com princípios, conselhos e reflexões para fortalecer a vida a dois em todos os aspectos. Estudo sobre fidelidade, filhos, sexo, finanças, comunicação e solução de problemas. Adquira no site casamentoblindado.com. Com o aumento do número de separações, pessoas que não querem mais errar têm buscado informações confiáveis sobre divórcio e recasamento. Hoje é mais comum entrar em um relacionamento com alguém que já foi casado. Muitos divorciados querem recomeçar a vida no amor e outros, ainda casados, têm considerado o divórcio. Mas, para quem é da fé, um recomeço não basta. É imprescindível seguir a palavra de Deus. No áudio estudo Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, Renato e Cristiane Cardoso esclarecem: em que circunstâncias um cristão pode divorciar? E se divorciar, pode casar novamente? O que é o divórcio para Deus? Livre-se das dúvidas para decidir certo definitivamente, sem medo ou culpa. Áudio estudo em CD, Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, com os autores de Casamento Blindado. Peça agora para entrega em sua casa pelo site casamentoblindado.com ou pelo Televendas 21 3296 9393. Eu quero aproveitar esse intervalo e falar a respeito do recomeço, que é uma oportunidade que todos têm na terapia do amor nesse mês de janeiro. Recasar. Você já pensou, você que é divorciada, ter a oportunidade de se casar novamente com o mesmo marido? Talvez você não acredita que isso possa acontecer, apesar de desejar tanto. Em alguns casos, você não vai recasar com o mesmo marido, mas você precisa se preparar para um novo relacionamento. E você tem medo, tem traumas, você não acredita que pode dar certo, você já foi tão machucada, tão sofrida, está tão magoada que é difícil realmente dar um voto de confiança. Afinal de contas, você achou melhor acreditar que todos os homens são iguais e que não vale a pena mais investir no amor. É contra isso que vamos lutar todo esse mês de janeiro, especialmente nesta quinta-feira. Começamos com esse assunto. E é preciso coragem, força e determinação para recomeçar e ser uma pessoa feliz. Recomeçar a trabalhar a confiança que foi perdida no relacionamento. Recomeçar e lutar em busca da pessoa que você tanto sonha, deseja e quer e até hoje não encontrou, tem convivido com a solidão. Você já fez parte da terapia do amor e por um motivo ou outro você deixou de lutar, você desistiu. Nós vamos recomeçar. E claro, todo mundo que recomeça encontra novas oportunidades. Apesar de tantas dificuldades, é preciso que ela tenha força de vontade, determinação, porque se ela ficar aí esperando essa vontade florescer dentro dela, esperando a esperança acontecer, ela não virá.
Não é, Bianca? Ou se ela ficar também, Dani, só na esperança. Se ela ficar só esperando, eu creio que um dia vai acontecer e não fizer nada, né? Você que está em casa, você tem que entender que o que nós damos a vocês aqui é uma amostra grátis, é só um pouquinho, né? O pouquinho da palestra que você escuta, os nossos conselhos, é só um pouquinho. Mas você só vai descobrir mesmo o segredo total da mudança na vida sentimental aqui na terapia. E o segredo para o recomeço também você vai aprender aqui na terapia com a gente. E aproveitando a Bianca, vamos à pergunta da Lucélia. Meu marido faz brincadeiras de mau gosto e me constrange na frente das pessoas. Já pedi para ele parar, mas ele não parou. Ele é uma pessoa que só escuta o que quer e depois vem pedir desculpas. Me faz tudo outra vez. Fico muito triste. Olha, eu acho que no caso da Lucélia, tá faltando ela ter uma conversa séria com o marido dela. Tá faltando ela chegar, olhar nos olhos e dizer, olha, sabe, ter aquela conversa respeitosa, firme, mas mostrando para outra pessoa que você está falando sério, que você não está brincando. Você tem que olhar no olho dele e dizer assim, eu não gosto, eu não me sinto bem, até aqui deu, não quero mais. Não me sinto bem com esse tipo de brincadeiras. E quando ele voltar a fazer, você tem que reagir de alguma forma. Não reagir com grosserias, nem... Não, mas você tem que demonstrar, ainda que seja cortando a comunicação com ele temporariamente, alguma coisa você tem que fazer para mostrar para o seu marido que você está falando sério, que aquilo te ofende, que você não quer mais. Então eu acho que no caso dela, ela tem que colocar um ponto final. Ela tem que expor para ele o quanto isso a machuca de verdade. E outra coisa, se ele continuar, ela diz, tá bom, não vou sair mais com você, acabou. Não é verdade? Exatamente. Porque ela não é obrigada a se sujeitar a isso. Se ela já posicionou que ela não gosta, que não é uma coisa legal, ele deve respeitá-la. Ou se não, tem que fazer um acordo, então você vai sair sem mim, porque toda vez que eu saio com você, você me desrespeita diante das pessoas e isso não tem me feito bem. E essa posição vai fazer com que ele desperte, ou vai despertar o respeito dele para com você, ou realmente ele está mostrando que não ama. Porque quem ama, respeita, né, Bia? Quem ama, respeita. E até mesmo porque, Márcio, as mulheres, elas não entendem o que é ter uma conversa firme e respeituosa. A mulher, ela pensa que para o marido ouvir, para o parceiro ouvir, ela tem que chorar, ela tem que fazer chantagem emocional. Não, muitas vezes você ficar séria, olhar no olho, falar branda, mas com firmeza, vale muito mais do que um show, do que chorar, do que espernear. Então, acho que a solução para esse tipo de homem, que às vezes é meio fora da realidade, não tem esse mancol, é essa firmeza da mulher. É a mulher olhar no olho dele e dizer assim, olha, eu não aceito esse tipo de comportamento. Isso me faz mal, eu não quero. E se ele fizer isso com você, você estiver num lugar com ele e fizer, vai embora. Fala pra ele, eu já falei, tô indo embora. Então, assim, alguma reação, não indo embora de casa, mas do lugar, né? Alguma coisa você tem que fazer para que ele veja que você está falando sério, que não é só palavras. Então, alguma reação você tem que esboçar para que ele veja que você está falando sério. Se posicionar, né? Claro, também não levar em conta bobagens, né? Porque, de repente, também ela tem sido muito dodóizinha, né? E aí, por isso, ele não te leva a sério. Então, você tem que ver essa diferença. Aquilo que realmente não é legal, faz mal, é desrespeito, você não vai aceitar. Agora, ter um senso de humor, né? Entrar numa brincadeira saudável, ter um jogo de cintura, faz parte para você encontrar aí o equilíbrio e ele te levar a sério quando realmente for algo sério. Eu vou colocar a história da Cristine, uma pessoa que nós entrevistamos. Eu queria que você prestasse atenção, porque ela veio de 2 divórcios. Teve uma história muito difícil, mas ela superou, ela venceu, ela recomeçou e hoje ela é feliz para mostrar e provar a você o quanto que você também pode e tem capacidade de recomeçar e escrever uma nova história. O nome da senhora? Cristine. Chegou em que situação e o que mudou? A minha vida, bispo, sentimental era um horror. Era totalmente fracassada, eu não tinha paz, eu não tinha felicidade. Eu vim de 2 casamentos destruídos, 2 divórcios, um filho de cada casamento. Cheguei assim numa situação muito difícil, até que eu conheci meu atual marido. A minha família vinha de casamentos destruídos. Quando não era doença, era divórcio mesmo. Então,
tudo isso eu vi, ouvi, presenciei e carreguei comigo a vida inteira. E carreguei para dentro desses relacionamentos. E foi muito difícil. Eu casei jovem, o primeiro casamento, não tinha brigas, mas nós não nos víamos como homem e mulher. Nós éramos amigos, irmãos, e o casamento foi esfriando, foi uma decepção para nós dois. Até que ele resolveu sair do país, e eu não quis, e o divórcio veio. No segundo casamento, foi marcado por traição, por medo, por perseguição, pela arrogância dele, por tudo que ele me humilhava. O que ele fazia comigo era me deixar cada vez pior como mulher, como pessoa. E com 4 meses de casada, minha filha tinha essa idade, que eu casei 10 dias antes dela nascer, eu já estava divorciada do segundo casamento. Aí eu fiquei 12 anos sem querer ouvir falar nisso. Eu dizia, olha, isso não é para mim. Eu não consigo achar uma pessoa que me faça feliz e que eu possa fazê-la também. Não é para mim. Casamento, não. Vou me dedicar à minha profissão, vou estudar, como eu sempre fiz, e tive êxito na minha carreira. Mas a minha vida sentimental continuava ali congelada, no fracasso. Eu tinha medo das pessoas, dos homens. Quando eu via que algum homem se aproximava de mim com a intenção de um relacionamento, eu cortava a amizade, sumia, fugia da frente dele. Não queria nem saber. Mesmo quando as pessoas me cobravam, poxa, você é nova, você é bem-sucedida, por que você não arruma uma pessoa? Eu não sei escolher. Tudo que eu escolho não dá certo, então eu não quero mais. E ia me afastando cada vez mais, fiquei uma mulher amargurada, literalmente mal amada, arrogante também, porque eu afastava as pessoas com isso. Me tornei uma pessoa que fazia a mesma coisa que faziam comigo. Eu humilhava, eu desrespeitava, eu não queria saber. Então, isso contribuiu para afastar as pessoas de mim. Até que, passado 12 anos, nessa tristeza, nessa amargura, eu conheci meu atual marido. E ele era uma pessoa que era o meu oposto. E eu dizia, não, esse não pode ser. Depois de 12 anos, ainda me aparece um que é o meu oposto. Em que sentido? Ele era bom, ele tinha uma personalidade fácil de lidar. Só que ele não tinha estudado, ele tinha parado de estudar, a carreira dele era mal-sucedida, a vida financeira enrolada. Eu falava, não vou me meter nisso, porque aí eu vou consertar um lado e piorar o outro. Até que um dia eu resolvi tentar, de tanta insistência dele, de tanto ele buscar, tá bom, eu vou tentar namorar com você. E começamos a namorar e as diferenças apareceram ainda mais. Foi horrível o nosso namoro, foi marcado por brigas, teve muita agressão verbal. Tudo que eu passei, eu carreguei de novo para esse relacionamento. Até que um dia eu fiquei doente, eu tive uma depressão profunda, com síndrome do pânico, fui diagnosticada com síndrome do pensamento acelerado e transtorno da ansiedade generalizada, tomava remédio tarja preta, controlado, passava o dia inteiro dopada, de manhã à noite, aí nós já tínhamos casado. E ele começou a buscar por mim no tratamento. E eu comecei a ver uma diferença muito grande nele, tanto que quando eu brigava com ele, do jeito que eu sempre fazia, ele reagia de uma outra forma e eu me sentia envergonhada. Eu ficava pensando, nossa, como eu fui agressiva e ele não reagiu. Enquanto nós estávamos medindo força, para mim estava tudo bem, porque eu achava que eu estava por cima ainda. Essa mudança que chamou a atenção. Sim, sem dúvida. Porque eu não queria mudar para não sofrer, porque eu pensava assim, se ele for como os outros, eu não me entreguei, sentimentalmente eu me guardei e acabou, eu não vou sofrer tudo que eu já sofri. E eu não tinha vontade de mudar por medo.
Quando eu vi que ele estava mudando, eu tive vontade de mudar. Aí eu perguntei para ele, mas o que está acontecendo? Ele falou, olha, eu estou no tratamento. Eu estou buscando por você, eu estou buscando por nós dois, pelo nosso casamento, porque vai dar certo. Ele também vinha de casamento destruído, marcado por traição da ex-mulher. Então, era uma bagunça também a vida sentimental dele. Quando você começou a vir, o que mudou? Mudou tudo. Mudou a minha forma de ver as pessoas. Eu passei a não ter medo mais das pessoas, comecei a acreditar nas pessoas, comecei a dar chance das pessoas se mostrarem como elas realmente são, ele principalmente. Comecei a admirá-lo, comecei a pôr em prática tudo que eu também comecei a escutar, porque ele me trouxe para o tratamento. E aí nós começávamos a praticar e até que o resultado veio. E hoje? Hoje nós somos uma família feliz. Nós nos damos bem. Quando tem algum assunto que pode gerar uma discussão, nós paramos, analisamos, vamos sempre ver aquele pensamento e a forma de falar um com o outro para ver se não ofende. Ou seja, o mesmo marido, porém transformado. Totalmente transformado. Fruto do tratamento da cura. Fruto do tratamento da cura. Deus abençoe. Ano novo, vida nova. O que não falta no início do ano são promessas de mudanças. Mas a concretização do novo não acontece simplesmente pelo desejo. O novo começa com atitude. Você quer uma vida amorosa diferente? Então, decida hoje. Aplique-se. Sucesso no amor não vem do acaso. É preciso saber o que mudar e por onde começar. Janeiro, o mês do recomeço na terapia do amor. Aprenda o que fazer para recomeçar. Seja um aluno ativo. Participe de nossas aulas presenciais. A primeira terapia do amor do ano. Quinta-feira, às 8 da noite, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Não perca tempo. A palestra é gratuita. Viu como você pode também recomeçar? Como você pode ser uma pessoa muito feliz? Eu queria que você procurasse a terapia do amor mais próxima de você. Ela acontece em todos os nossos estados e você vai ter a direção, a orientação. Você que desistiu, você que se entregou a uma situação, vamos dar a volta por cima. É um novo ano, vida nova, novos projetos e você pode sim recuperar todo o tempo perdido. Nós vamos à pergunta da Cássia. Eu e meu marido temos 20 anos e somos casados há 6 meses. Temos um probleminha desde o namoro. Ele tem ciúme que eu tenha amigos do sexo oposto. Ele se sente mal quando falo com eles. Eu falo apenas com alguns conhecidos. Mesmo assim, ele não gosta. Não entendo esse jeito dele. Durante o namoro, quase terminamos por conta disso. É uma história um pouco parecida com o caso que nós falamos anteriormente da Bianca. Só que você tem que entender que você ter amizade com pessoas do sexo oposto não tem nenhum problema. Nenhum problema. Desde que essa amizade tenha limites. Essa é a realidade. Não significa que, porque é uma pessoa do sexo oposto, que você não vai conversar, você não vai chegar perto, você não vai dar um aperto de mão, você não vai dar um sorriso, nada disso. Você pode. Agora, precisa ver se essa amizade que incomoda ele não seja uma coisa desequilibrada. Tem aí um limite que tem que ser respeitado. Então, você precisa, de uma forma bem consciente, avaliar o que acontece aí. Você está passando dos limites ou ele está inseguro demais? E vocês acertarem as coisas.
Agora, eu preciso colocar aqui um ponto que a gente está sempre ensinando. Não vá para um casamento com um problema. Você já disse, desde o namoro acontece isso, nós quase terminamos por causa disso. E foram para o casamento com o mesmo problema. Ora, é claro que isso ia continuar e até piorar. Agora, vai ter que pagar o preço. Agora ele vai dizer assim, você já sabia que eu era assim, você sabia que eu não aceitava. E você, por sua vez, vai dizer assim, não, mas você já sabia que eu tinha amigos e que eu gosto de conversar com eles. Então os dois vão ter que ceder, os dois têm que ceder. Você se policia, eu diria que você não deveria nem ter amigos, mas conhecidos. Conhecidos não tem problema, porque tem gente que não sabe muito bem o limite, né? Entre ser um amigo e ser um conhecido. Então, se coloque aí a possibilidade de ter conhecidos do sexo oposto. Que seja uma regra no seu casamento, para você e para ele. Talvez você não liga e você acha que é exagerado da parte dele. Ou talvez a questão seja que ele não está dando motivos. Então, de uma forma consciente, racional, você precisa avaliar, vocês precisam conversar, parar de competir, parar de confrontar para poder se acertar. E fazendo assim, você vai ver a diferença, o resultado. Quer acrescentar alguma coisa? Sim, eu quero acrescentar, Márcio, que às vezes, no caso dela, ela pensa assim, bom, mas não são amigos, eu me expressei mal, vamos supor que sejam realmente conhecidos, como você colocou, mas ainda assim ele fica, né, enchendo a paciência com esse assunto. Então eu acho que aí já tem que ser tratado realmente a questão da insegurança dele, né, Dani? Já é um problema. Então, se realmente é apenas conhecidos, eu tenho bastante conhecidos, pessoas que trabalham comigo, a gente conversa, a gente fala, mas não são amigos de eu estar ligando para a pessoa, trocando confidências, aí já é diferente, né? A gente tem que saber viver numa sociedade, independente se é homem ou se é mulher, mas se o seu marido ainda assim, o seu comportamento sendo esse, com limites, como a Dani colocou, e ainda assim ele reage dessa forma, mostra que ele está com um problema bem sério de insegurança e isso tem que ser tratado. Aí já é um caso e um problema na alma dele, é um problema interior e essa insegurança vai atrapalhar ainda mais o relacionamento se ele não buscar ajuda, tá? Então, comece por aquilo que nós citamos, veja se há limite, veja se você não está extrapolando, veja se você tem se dado valor, respeito dentro disso e se você tem agido de uma forma certa e ele continua assim, então quem precisa de ajuda é ele, tá? E está o tratamento aí, dentro da terapia do amor, nós temos orientações importantíssimas que vai ajudá-lo e vai ajudar você também. E o que não significa que ela deve esperar que ele venha, né? Se é você que está enxergando o problema, então venha, incentive a buscar por isso, a mudar. Tá aí o recomeço que estamos falando o tempo todo. Já começa de agora e você vai ter o fruto e o resultado lá na frente. Eu quero colocar um convite, nós estamos falando a respeito do filme Os 10 Mandamentos, que estreia esse mês no cinema. E eu gostaria que você convidasse os seus familiares, parentes, amigos, até você que pode doar ingressos para as pessoas que não têm condições de pagar. Tem várias pessoas que têm nos ajudado nesse sentido, porque é muito forte. É algo que vai impactar você, vai impactar a vida dos seus convidados e as salas dos cinemas estão lotando todos os dias. Eu queria que você fosse o quanto antes, corresse na frente para você garantir o seu lugar. Eu já comprei o meu ingresso, a nossa família também, e nós vamos estar na estreia do filme e eu quero ver você lá, tá bom? Vamos colocar o convite que fala a respeito do filme Os 10 Mandamentos. Os filmes têm o poder de despertar emoções. Mas
Mas todas elas, na verdade, não trazem benefícios nenhum. Proporcionam apenas sentimentos passageiros que não agregam valores em sua vida. Prepare-se. Agora, em janeiro, um filme que mudará a sua vida. A história do povo escravizado. São apenas bebês. São vermes. Vermes hebreus. Que por meio da fé alcançou a liberdade. Chegou a hora de irmos em busca da nossa liberdade! Uma mega produção da teledramaturgia. Agora nas telas dos cinemas. Vamos massacrar. A mobilização já começou. De norte a sul do país, filas se formam nos cinemas. Somente na pré-venda, em todo o Brasil, milhares de ingressos foram vendidos. Um filme que marcará a sua vida. Viemos enfrentar a fila para garantir o nosso ingresso. Venho correndo antes que o medo de acabar. A obra é maravilhosa, é singular. Esse filme vai ser um marco na vida de muitas pessoas. Que emoção que não vai ser. Dia 28 de janeiro, em todos os cinemas do Brasil. O filme Os 10 Mandamentos nos melhores cinemas do Brasil. Já comprou o seu ingresso? Já comprei, Márcio, mas vou correndo comprar outro, porque eu doei para um amigo. Ah, boa coisa! Tá vendo? Nós estamos convidando aqui e as pessoas que querem doar, porque você pode adquirir 2, 3, 5, 10, 20, 50 ingressos e ela pode ajudar outras pessoas, né? E tem uma excelente oportunidade de um passeio saudável, né? Sem dúvida, com comer uma toda a família. Assistindo o filme Os 10 Mandamentos, tudo de bom. Bem, eu vou colocar o caso da Kelly e do Rafael, que também foram ajudados na aula presencial e alcançaram a felicidade. Felicidade que também você pode alcançar seguindo o exemplo tanto da Kelly como do Rafael. Veja. Seu nome? Kelly. Rafael. Kelly, chegou em que situação aqui? O que mudou na vida de vocês? Bom, eu cheguei aqui no fundo do poço. Eu carregava uma maldição vinda da minha mãe. E eu vi aquela maldição a cada dia mais me consumindo. Então, tudo que aconteceu na vida da minha mãe estava novamente aparecendo na minha vida. Então, assim, a vida da minha mãe era totalmente destruída. A minha mãe, quando criança, ela sofreu abuso sexual. Minha mãe teve o primeiro filho dela com 14 anos. A minha mãe usou droga. Minha mãe se prostituiu. Teve vários relacionamentos, vários casamentos, e cada casamento um fruto, que no caso seria um filho. E essa vida da minha mãe veio toda para mim. Quer dizer, você não tinha exemplo nenhum, né? Familiar não. Nem pai, não conheço meu pai biológico. Não posso falar que minha mãe foi uma referência para mim como mãe. E quando você cresceu, você começou a trilhar o mesmo caminho? O mesmo caminho. Eu fui, assim, assediada pelo meu padrasto dos meus 7 anos aos 9. Ele tentou por várias e várias vezes a me abusar. E eu tentei conversar com a minha mãe, contar para ela tudo o que estava acontecendo, só que minha mãe, ela não acreditava em mim. Também não tinha nem condições de lhe ajudar, né? Não, não tinha. Você cresceu com esse trauma? Cresci com esse trauma de abuso sexual. Não teve o fato consumado, mas teve as insinuações, teve os toques, teve várias coisas. Vi minha mãe, assim, desde que eu me entendo por gente, vamos dizer assim, desde os meus 7 anos, eu vi minha mãe se drogar na minha frente, eu vi minha mãe sair com todos os tipos de homem que tem no mundo, e essa vida estava chegando para mim também. Eu não usei droga, mas, porém, eu acabei me prostituindo também. Você se envolvia com vários homens? Cheguei a me envolver. Cheguei, sim. Qual foi o momento mais difícil da sua vida? Dos meus 7 aos 9 anos, teve esse abuso, esse assédio do meu padrasto. Então, com 11 anos, eu gritava socorro para qualquer pessoa que aparecesse na minha frente. Então, eu conheci uma pessoa
Me envolvi com essa pessoa como achando que aquela pessoa fosse o meu salvador. Fosse a pessoa que ia me tirar do inferno, né? E então eu engravidei cedo também. Quantos anos? Eu tenho uma filha, tive uma filha com 16 anos. Então minha filha hoje já tem 19 anos. Eu tive essa gravidez, não foi planejada, mas aconteceu. Esse relacionamento não deu certo porque o pai da minha filha me abandonou quando ela tinha 40 dias. E não deu certo tudo. Com 1 ano e meio, encontrei uma nova pessoa, me envolvi com essa pessoa também. Não deu certo, mais um filho. Então, assim, a mesma história da minha mãe. Minha mãe teve 5 filhos, cada um de um pai, no caso. Então, estava acontecendo tudo comigo. Então, eu estava assim, aos 18 anos, com 2 filhas, numa casa totalmente sem estrutura familiar, sem exemplo nenhum. Minha mãe, por ela beber muito, ela me batia nas minhas filhas. Então, assim, eu estava totalmente... Um inferno de vida. O inferno era, acho que a palavra era pouco, viu? E você tinha problemas, Jafé? Assim, de infância, assim, não. A gente teve um problema de casamento entre nós, né? Essa foi a minha pior fase. Foi quando nós ficamos um tempo separado. Eu não conhecia o tratamento, era totalmente perdido, né? Então, para mim, a primeira coisa que tinha era o meu time de coração. Seguia esse time para qualquer lugar. Acabava abandonando meus filhos e a minha esposa. E depois do tratamento, eu aprendi a lidar com isso. O que é importante? Quer dizer que no tratamento os dois começaram a frequentar. Isso. Você veio no tratamento primeiro, depois você passou a vir. Isso. Hoje curada e você também liberto. Totalmente. Hoje eu sei ser um pai, ser um marido, sei saber as importâncias, né, as escalas de importância, porque antes do mundo você fica totalmente perdido, você não sabe o que é primeiro. E hoje eu sei o que vem em primeiro lugar. Hoje, depois do tratamento, como que é o relacionamento? Hoje estamos abençoados, estamos super bem, felizes. Aquela fase que eu tive no meu casamento de suicídio, que eu tentei várias e várias vezes me matar, hoje não existe mais. Hoje eu quero viver, eu quero dar um bom exemplo para minhas filhas. E eu estou feliz. Tudo dando certo. Graças a Deus, bispo. Fruto do tratamento da cura interior. Fruto do tratamento. Parabéns para o casal. Obrigado. Deus abençoe. Quem se retrai, se entrega ou não reage nos momentos difíceis, acaba sendo atropelado por eles. A questão é você estar usando o caminho errado para resolver a sua situação. E aí que você vê as decepções, dores e sofrimentos aumentando. Já deu para perceber que não é obra do destino tanto sofrimento. É um dia pior do que o outro. Onde você vai, as coisas ruins te perseguem. Nós mostramos que podemos ajudar você com os resultados, com as palestras, com as orientações. Fazendo um raio-x da sua vida, nenhuma área se salva. Quando nós falamos do tratamento dentro da terapia do amor, não é apenas para ajudar você na vida sentimental, mas ajudar você em todos os sentidos. Você já perdeu o sono, a paz, a saúde e pode ter a sua vida e da sua família em risco se você não se aliar ao Espírito do amor, que é o Espírito de Deus, que vai trazer a felicidade que você busca. O seu maior erro até aqui é não apelar para Deus. Nós estamos apresentando que tem jeito, que tem solução. Se você quiser, essa aula presencial acontece 8 da noite nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, no número 605, Zona Leste de São Paulo. Chegamos ao final de mais uma Escola do Amor Responde. Mas em breve estaremos juntos novamente. Bianca? Um prazer ter estado aqui. Obrigado pela sua companhia, a companhia dos nossos alunos e até o nosso próximo encontro. Até lá. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.